pessoal, a conversa de hoje é sobre liderança. Liderança em tempos de pandemia, liderança no pós-Covid. O meu convidado especial de hoje é o Marcelo Egea, ele é consultor de empresas, psicólogo, tem muita coisa para contar para a gente aqui, muita experiência já desses 4 meses da pandemia, e eu volto já com o Marcelo depois da vinheta. Líder é aquele cara que vai lidar com o emocional das pessoas em momentos que são excepcionais, né? Então, eu até costumo dizer que quando o céu está de brigadeiro, né, azulzinho, etc., não precisa de piloto. Põe no piloto automático, o avião voa sozinho. Quando nós estamos numa época como essa, que existem muitas incertezas, a gente não sabe o que vai acontecer, mudanças rápidas, etc., é aí que a questão da liderança se mostra mais importante. Então, eu tenho trabalhado muito mudança, né? E como a gente sabe que nesse período, né, as pessoas tiveram que fazer as coisas muito rápido, isso foi muito forte. Os líderes não estavam preparados também, né, porque liderança não é uma coisa que você aprende na faculdade de administração, é algo que você desenvolve ao longo da tua vida, né, com esforço, né, com contato, nas relações. Dentro disso, a gente tem uma série de questões. Por exemplo, aprender a lidar com a emoção das pessoas, com a insegurança delas, desenvolver uma habilidade de manter contato, né, como isso que nós estamos fazendo aqui, através de um meio digital, né, não físico. Muita gente ainda está muito perdida em relação a isso, porque não existe o contato físico direto. Hoje, essa semana eu estava conversando com a diretora de uma empresa que faz mentoria comigo e tal, e ela estava dizendo, Egea, não ter aquela conversa de corredor ainda é uma coisa muito difícil para a gente, né? Porque a conversa de corredor, o ver a pessoa trabalhando e tal, ou seja, manter um controle visual e ter esse contato físico é algo que estava muito arraigado. Então, a gente mudou as formas de gestão, né, também, e a gente não domina ainda essas habilidades, tecnicamente falando, e comportamentalmente falando. E aí vem aquele medo do líder de estar sendo enganado, de estar de não ter controle, de perder o domínio, né, e da situação, de estar por fora. Então, tudo isso são medos humanos, né, normais, né, de cada um. E no caso do líder, a gente tem aquelas ideias pré-concebidas do que deve ser um líder, do que um líder tem que fazer. Então, a pessoa sente medo, né? Puxa, e se eu me tornar obsoleto? E se eu não estiver produzindo? Então, essa ansiedade, que também é um ponto que a gente tem trabalhado, né? A coisa da emoção, do controle das emoções, de manter o equilíbrio, a presença e tal, fora a falta de ferramentas e de domínio dessas novas tecnologias, tem feito uma diferença grande para os líderes. Então, nós estamos reensinando, reaprendendo a fazer, inclusive com o uso da tecnologia. Tem uma questão econômica que é real, né? A economia, de fato, encolheu. Tem muita gente que não sabe se volta para o escritório um dia, se volta a ter o emprego, né? Se não vai perder o emprego tão cedo. Enfim, faz parte do papel da liderança também procurar mostrar para as pessoas como um todo, as equipes, que tem um futuro lá na frente? Liderança tem a ver com lidar com a emoção das pessoas. Um líder tem que entender que uma boa parte do trabalho dele significa acalmar as pessoas, dar segurança para as pessoas. E não ter um futuro, não ter uma previsão de futuro, Cláudio, é uma coisa muito amedrontadora para as pessoas. Então, lógico que a equipe olha o líder como uma proteção, né? Como sendo aquele que vai nos guiar, né? A palavra líder vem daí, inclusive, né? Que nos guia. Então, quando um líder diz assim, olha, o que a gente está prevendo para o futuro? Tal coisa, mesmo que seja, por exemplo, uma data temporária, né? Então, isso dá uma segurança para as pessoas muito grande. Eu também foi uma orientação que eu dei para os meus clientes, etc., tragam certezas, mesmo que sejam pequenas, mesmo que sejam temporárias. Agora, nesse período, é um laboratório maravilhoso de desenvolvimento da habilidade de liderança, porque os líderes estão aprendendo a fazer isso, estão entendendo que isso é importante. Escutar antes de falar, 1000 vezes antes. Você aprender que nesse período, ao contrário do que a gente fazia antes, né? Escutar, deixar as pessoas falarem, se aliviar, deixar com que as pessoas possam colocar suas angústias, mesmo que você não tenha a solução para elas. Nós vamos melhorar a nossa produtividade, nós vamos melhorar os nossos padrões de gestão. E as pessoas estão já se dando o direito de botar limites. Almoço, por exemplo, não é mais de 1 hora.
Não dá para fazer almoço em 1 hora. Você tem que cozinhar e comer, né? Cozinhar para você, para os outros e comer. E lavar ainda, né? E Limpar lavar, de preferência. Para manter a casa limpa, né? Então, assim, antes, assim, não, mas você almoça em meia hora. Não, não, não. Não dá, né? É um período de adaptação, mas eu acho que vai ser um período muito rico também para melhorar o diálogo, melhorar a comunicação. A comunicação do pós-corona, ela vai ser integralmente digital, as tecnologias vão melhorar muito, né? Porque hoje tem espaço para isso, tem necessidade e tal, mas por enquanto o que a gente tem é isso que nós estamos usando. É uma câmera, um bom microfone, tem pequenas coisas que são essas técnicas que as pessoas não se dão conta, e aí tem as questões comportamentais, que é aquela que eu disse, por exemplo, que para mim ela é importantíssima, que é o escutar. Né? Permitir que as pessoas falem, você dá espaço para que elas se coloquem, né? Então você vai precisar desenvolver essa habilidade, porque o escutar sempre foi um desafio. Né? E também essa de quando eu não vejo o seu corpo inteiro, quando a gente está conversando, eu não posso ver você inteiro, né? Não posso ter essa sensação que eu passei. Nossa espécie passou milhões de anos desenvolvendo essa habilidade de detectar sinais. Nosso instinto está sentindo falta de contato. Então, a gente precisa contrabalançar isso com outras coisas, com outros sinais de respeito, de tolerância, de estar presente, que é muito bem representado pelo escutar, pela atenção plena, né, nos contatos. A comunicação pelo meio digital, ela muda a equação, né, muda o jogo. Então, se por um lado a gente tem que desenvolver habilidades e vai ter que se readaptar, para outras pessoas que têm habilidades que se encaixam perfeitamente a isso, né, que são beneficiadas, né, por esse contato digital, essas vão realmente, como você diz, desabrochar e aparecer e tal. Eu acho isso muito legal.